Salve, salve, investidores! Tudo certo? Então, sucesso! No vídeo de hoje eu vou compartilhar quais foram as movimentações durante esse período que eu não estive aqui no YouTube compartilhando a minha trajetória. Foram mais ou menos 3 meses sem postar aqui no canal, então algumas coisas aconteceram. Aqui na minha carteira, hoje a gente pode ver aqui que o cenário está diferente, né, do cenário passado. Hoje eu tenho 10 fundos imobiliários. Minha carteira já chegou a ter 16 fundos imobiliários, se não me falha a memória. Então, foram aí ativos para conta, né? Justamente porque eu tô nesse intuito de reduzir a quantidade de ativos na carteira, deixar uma carteira mais enxuta, para que eu tenha uma gestão mais facilitada e eu consiga acompanhar mais de perto aquilo que eu estou investindo. Isso era algo que eu já vinha me preocupando há um tempo, como que eu iria dar conta de acompanhar todos esses ativos, afinal são vários ativos, e isso me afligia e aos poucos eu fui me movimentando para criar essa coragem. Por que eu digo coragem? Porque quando você coloca um ativo na carteira, você não pensa, pelo menos eu não pensava em vender, né? Eu não pensava em me desfazer. Então, teve também esse passo aí de coragem, de tomar a iniciativa de começar a fazer essa mudança. E a partir do momento que eu comecei, eu fui me sentindo mais confortável à medida que eu ia fazendo. Para facilitar a visualização e tornar o vídeo mais dinâmico, eu não vou utilizar o Investidor 10 neste momento. Eu vou usar um trecho aqui da minha planilha. Minha planilha é super simples que eu criei aqui no Excel, porque no Investidor 10 fica um pouco perdidas as informações, você não consegue ainda filtrar por venda, por compra, né, por tipo de ativo, enfim. Então aqui eu centralizo todas as informações que eu preciso compartilhar e quero compartilhar com vocês de uma forma mais clara. Bom, qual foi o racional aqui no momento da venda? Eu ponderei basicamente a minha a minha predileção por fundos imobiliários de tijolo. Então, a gente consegue observar aqui que basicamente eu me desfiz dos fundos imobiliários de papel, Vigir 11 e CPTS 11. BTCI 11 está aqui na fila para ser desfeito, né? Para ser mandado embora. Tá aqui como híbrido, na verdade o BTCI 11 é papel, tá? Então tá errado aqui. Provavelmente eu removi algum ativo e esqueci de remover essa informação e ajustar. Mas, bom, então critério, né? Por tipo de fundo imobiliário, eu queria enxugar a carteira, não queria me desfazer de certos ativos, então comecei afunilando pelo tipo. Papel. Não tenho tanta afinidade com o fundo imobiliário de papel. É um fundo imobiliário que exige mais acompanhamento, ele é mais arriscado, querendo ou não. Ele tem um retorno maior? Tem. Mas ponderando risco e retorno, eu sou uma pessoa um pouco mais, uma investidora mais conservadora, então eu optei por me desfazer desses ativos. Eu confesso que o Vigir 11 é um ativo que eu gostava. Eu gostava bastante. Porém, eu tinha uma quantidade, uma cota aqui, então foi bem simples de me desfazer dele, tá? Frente a isso, nós temos também o KNR11. Eu vou mencionar especificamente o KNR11 porque ele é um dos grandes aí da Bolsa de Valores, né? É um fundo tido como de excelente qualidade aí, muito seguro e, enfim, N qualidades. Mas o que me motivou especificamente a me desfazer do KNR11 e não me desfazer, por exemplo, do GARI, que é o mesmo segmento? Eu não estava satisfeito com o yield do KNRI11. Não estava satisfeita. Eu invisto em renda variável buscando um certo retorno. Óbvio que daí aqui a gente volta. Quando a gente fala de fundo imobiliário de tijolo, a gente tem um retorno menor, inferior, digamos que a média geralmente é essa, né? Que os fundos imobiliários de papel, né? Então, salvo as exceções e salva os momentos específicos aí da Bolsa de Valores, os fundos imobiliários de tijolo pagam mais que os fundos imobiliários de papel, né? Isso não tende a ser novidade para ninguém, né? Justamente as pessoas, inclusive, buscam os fundos imobiliários de papel por conta da rentabilidade mais alta também, né? Para colocar ali e dar uma aumentada no yield da carteira. Bom, eu então me desfiz de KNR11 por conta deste motivo. É um excelente fundo com qualidade consolidada, né? Ele se provou aí ao longo do tempo, ele é um dos grandes da Bolsa de Valores, mas eu não estava satisfeita com o yield, então eu me desfiz do KNR11. Então aqui eu vendi no prejuízo, fiquei com R$ 23 de prejuízo, tendo em vista o valor que eu apliquei
né? O valor que eu vendi mais os dividendos ainda não cobriram esse valor, então deu uma diferença aqui de R$ 23,04. Também me desfiz do HSLG11. O HSLG11 é um fundo de logística, um segmento que eu gosto bastante, mas dentre as opções ali de que eu analisei bastante, eu me desfiz do HSLG11 basicamente porque o pesou bastante aqui a questão da, da quantidade de ativos, tá? Vou ser bem séria com vocês. Tem esse detalhe, né? Vou comparar aqui, por exemplo, ele com o GGRC11. Ó, o GGRC11, você vê que ele tem mais ativos, né? Mais distribuição também por estados, concentração superior aqui em São Paulo, né? O valor patrimonial ele é maior, né, do que o HSLG, mas assim, não chega a ser tão gritante a diferença. O que realmente determinou foi essa questão da quantidade de ativos, certo? O HSLG ele é mais concentrado, ele tem um patrimônio aí para mais de 1 bilhão concentrado aqui em 6 ativos, né? Então é bem concentrado. Esse foi um fator aí que me chamou muita atenção e me levou à decisão aí de vendê-lo. Me desfiz de Vino 11, Vigia 11. Esses dois, na verdade, assim, pessoal, vou ser bem séria com vocês. Tem vários ativos aqui que eu comprei por impulso, tá? Então, a partir do momento que começou a me incomodar a quantidade de ativos, eu já parei de adquirir novos, né? Isso aqui falando de fundos imobiliários, mas, por exemplo, o Vino 11 e o Vigia 11 foram ativos aí que eu comprei acompanhando alguns canais aí no YouTube. E Vino 11, por exemplo, se mostrou uma bomba, né? Ao longo do tempo. Eu confesso assim que boa parte que ele esteve na minha carteira eu não estava feliz com ele ali, compondo os ativos. Então eu já estava mirando ali para me desfazer dele. Então quando eu tomei essa decisão, ele foi com certeza uma das carinhas aqui que surgiram na minha mente, né? Poxa, é um carinha que eu quero me desfazer, eu vi no 11. E eu acredito que ele não se recuperou até então, né? Eu não confesso que esses ativos que eu vendi aqui, eu também vou compartilhar. Eu não vejo mais nada sobre eles, eu não acompanho, né? Dou mal conta da minha carteira. Eu não vou ficar olhando para os ativos que já me desfiz. Mas o Vino 11, por exemplo, me deu uma curiosidade de saber como é que tá o Vino 11. Vamos ver aqui como é que tá a cotação do Vino 11. Tá em 4,95. Vendi bem. Se for analisar pelo preço, vendi bem. Mas o Vino 11 é uma situação ali bem específica, né? O fundo tá sofrendo bastante. Não sei se vai se recuperar. E se recuperar, vai demorar, né, gente? Vai estar passando por uma situação bem delicada o Vino 11, concentração, enfim, né? É um segmento que eu particularmente não gosto, lajes corporativas. Na época eu comprei, como comentei, foi por impulso, vendo vídeo no YouTube, achando que era uma boa. Mas é um segmento, por exemplo, que eu não curto. Lajes corporativas eu não acho legal e eu não terei mais ativos desse segmento na minha carteira. Bom, Vigia 11, um Fiagro, também tem um risco ali que eu particularmente hoje não gosto mais de ter aqui em carteira, né? Vigia 11 tinha um yield interessante e tudo mais, pagava bem, mas entra aí nessa seara de segmentos arriscados que eu não acho tão interessante e agora nesse cenário econômico atual, né? O setor do agro como um todo, né? Então eu me desfiz aí do Vigia 11 também. O HGLG11, aqui a gente entra num momento que eu cheguei a pensar, a cogitar em me desfazer do HGLG11. Aí aqui foi mais por yield mesmo, tá, pessoal? E foi um racional assim que hoje eu pondero. Eu comecei a me questionar sobre alguns pontos e se fazia sentido ainda ter o ativo em carteira, vide o percentual que ele estava me dando de retorno. Mas assim, HGLG11 é um baita de um fundo muito robusto. Ele já se provou ao longo dos anos. É de um segmento que eu gosto pra caramba, logístico. Então, eu me desfiz um pouco para dar uma equilibrada na exposição que eu tinha nele, né? Eu tinha uma posição bem alta, então eu me desfiz de algumas cotas dele só para dar aquela equilibrada no percentual que ele ocupava. Não gosto de fazer esse tipo de movimentação, acho que dá para você equilibrar de outras formas, por exemplo, aportando, né? Você colocando aquele fundo imobiliário de escanteio e aportando nos demais, você vai conseguindo fazer esse equilíbrio da carteira com aportes, né? Mas enfim, fiz essa movimentação
Confesso que não me arrependo, eu vendi aqui com lucro, né? Tive uns lucros aqui na venda. Eu não paguei imposto aqui no caso, né? Eu poderia ter pagado 20% sobre o lucro, né? Você paga ali 20% sobre o lucro que você tem com a realização da venda, porque eu tive prejuízo, né, em outras vendas aqui que compensaram esse lucro, tá? Vendas de ações também que eu tive certo prejuízo, tive vendas aqui dos próprios fundos imobiliários, alguns, né, que ficaram prejuízo, então ali depois no comparativo eu ainda fiquei no negativo, então eu não precisei emitir a DARF, ok? XPML11, o mesmo caso, eu vendi aqui para dar uma equilibrada, né? No caso, contabilizando o dividendo, mesmo eu vendendo bem abaixo, né, do meu preço médio, eu tive aqui um lucro. Isso aqui também eu realizei para dar uma balanceada na minha carteira, mas vocês podem observar que foi uma quantidade de 5 ações. Ah, aqui eu me recordei agora também, eu queria aportar em BB Seguridade, então eu vendi visando esse equilíbrio da carteira e também o direcionamento para BB Seguridade para eu receber mais dividendos, até porque BB Seguridade na época estava ali para pagar, né, os proventos. Se não me engano, foi essa movimentação que eu fiz. Tô tentando ver aqui pelo mês 6. Se não me falha a memória, foi essa movimentação que eu fiz. Ou foi em BB Seguridade, ou foi em Petro, foi uma dessas ações aí que eu direcionei o valor de aporte. HSLG aqui novamente, né? Então eu fiz fracionado aqui a venda do HSLG, aqui embaixo e aqui em cima, né? Eu vendi em dois momentos. E o Viur também, que era o fundo imobiliário que não estava indo bem das pernas. Eu também comprei ali por impulso, sem fundamento nenhum. Então, quando você não tem você não pensa muito na compra, no porquê, na estratégia por trás, quando você vai pensar no momento de venda, né? Quando você vai pensar, chega num momento, por exemplo, como o meu aqui, esse tipo de fundo é o fundo imobiliário que vem logo à mente para você se desfazer, porque não foi um fundo imobiliário que você planejou, que você se estruturou, que você encontrou motivos plausíveis e vindos da sua própria estratégia, né, para você adquiri-los e colocá-los em carteira. Então, ele entra aqui na mesma categoria, por exemplo, do Vino 11 e do Vigia, tá? É um fundo imobiliário aqui que estava sobrando na minha carteira, uma posição pequena, né, irrelevante aqui, então também foi um valor aqui pequeno para me desfazer do fundo imobiliário. Bom, e BTCI 11 está aqui na fila, né? Ele provavelmente vai ser o próximo, ainda estou estudando. Eu dei uma lida no RI recentemente, estava querendo mantê-lo em carteira, mas não sei. Eu acredito que tem outros fundos imobiliários de papel mais interessantes. O próprio Vigir 11, se for comparar, eu acho que é mais interessante do que o BTCI 11, tá? Então, é isso, pessoal. Essas foram as minhas vendas de fundos imobiliários. Eu gostei bastante de contar aqui com o auxílio da planilha. Ela me deu aqui um norte bem interessante, né? Friso que não foi determinante, mas era legal poder consultar aqui, ter uma visão de, poxa, aqui eu vou perder isso, aqui eu vou ganhar esse tanto, né? Então foi bem bacana nesse sentido. Recomendo fortemente aí para quem faz investimento ter uma planilha, né? Na planilha, como comentei no vídeo anterior, aceita tudo. Você pode fazer análises complementares às análises ali do investidor 10, né, aos dados do investidor 10, então isso ajuda muito aí no dia a dia investindo, ok? Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Tentei compartilhar ao máximo aqui os detalhes, o racional por trás das vendas que eu realizei dos fundos imobiliários. Quando não houve racional, também fui transparente aqui em compartilhar com vocês. Seguir diquinha, faz parte, né? Eu acho que quem começa do zero e já começa aí fazendo, colocando o seu dinheiro para jogo, é normal ter insegurança e buscar referências, principalmente aqui no YouTube, que tem bastante referência interessante, né? Então é normal isso acontecer, né? O interessante só é você, ao longo do tempo, começar a tentar pensar por si, né? E tomar suas decisões baseadas numa estratégia que cabe a você, né? Que combina exatamente com a sua realidade, com o seu objetivo, e que isso não é muitas vezes compatível com aquilo que o seu youtuber favorito está fazendo, justamente porque a realidade dele é totalmente diferente da sua, né? O valor de aporte também é muito superior, né? Muitas vezes a pessoa aporta o valor que você tem aplicado aí, que você levou anos
para acumular, né, para conseguir conquistar. Então, dado aí esse disclaimer, né, eu acho importante que canais menores, né, pessoas normais aí também compartilhem esses pontos, né, compartilhar tudo, aquilo que você às vezes teria vergonha e que pode servir aí de ajuda, de auxílio, de referência do que fazer, do que não fazer para pessoas que estão começando, né? Então, de maneira alguma, eu quero dizer aqui que é errado você utilizar YouTubers aí para auxiliá-lo nos seus estudos e tomadas de decisão. Eu só acho um pouco perigoso você só se basear nisso, né? Acho que com o tempo você começa aí a adquirir a sua própria visão sobre os investimentos, o que você quer fazer, né? O que você acha que combina mais com o seu perfil, sua realidade, e isso vai te direcionando para caminhar com as próprias pernas, ok? Então, dito isso, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. É para registro, eu acho importante. É um vídeo bem importante, fala de vendas. Eu nunca havia feito vendas aqui na minha carteira. Então, é isso, pessoal. Se cuidem e até a próxima.